Vou ler um pouco um trecho desse livro aqui, ó. Santo Agostinho, Confissões. É um livro interessante, né? E a gente vai pedir a proteção aí, né, dos santos, a história do santo, né? Então, não é sobre religião aqui. Eu sou católico, mas não tem nada contra nenhuma religião, mas a gente vai só ler, né? Simplesmente ler o livro aqui do Santo Agostinho, à medida do possível também, né? Vamos ver aí. Vamos refletir um pouco aí. Vamos ler o começo aqui, né? Aurélio Agostinho nasceu a 13 de novembro de 354 em Tagaste, importante cidade da Numídia, hoje Sukharas. Seu pai Patrício era um africano romanizado, pequeno proprietário do município. Pagão, ele se fez batizar na hora da morte. A mãe Mônica era mulher cristã e piedosa, que educou cristamente o filho e desde a infância demonstrava aptidão para a filosofia. Agostinho herdou do pai o temperamento sensual e impetuoso, e da mãe a ternura e a tendência para a contemplação mística. Dele se conhece o irmão Navílio e uma irmã. Agostinho aprende os primeiros rudimentos na escola da aldeia. A disciplina é dura e ele é impaciente. Segundo o uso da época, ele não é batizado cedo. A ideia era que ele aproveitasse ao máximo o benefício de uma purificação tardia, que haveria de apagar todas as culpas, inclusive as posteriores. Patrício desejaria fazer do filho um retórico, isto é, um professor de letras e eloquência. Era esse o caminho normal para atingir os postos mais honrosos e lucrativos da vida. Ele mandou a vizinha cidade de Madaura, mais importante que Tagaste. Agostinho entrega-se aí com afinco ao estudo dos clássicos latinos. É menos entusiasta pelo estudo do grego, que de fato jamais conseguirá dominar. Essa é a introdução do livro Confissões de Agostinho. No verão de 369, necessidades domésticas obrigam-no a voltar a Tagaste, onde permanece no ócio durante o ano e se entrega aos prazeres vulgares. Graças à ajuda do rico concidadão romaniano, pode retomar os estudos e vai para Cartago, capital da África romana, que muito guardava o antigo esplendor. Aí estuda o que se ensinava então nas academias: retórica, dialética, geometria, música, matemática. Sente-se ao mesmo tempo empolgado pelo que constitui o centro da vida para jovens ardentes e apaixonados como ele. O teatro e os amores o subjugam. Começa a conviver com uma mulher que amará de amor constante e da qual terá um filho chamado Adeodato. Este amor durará mais de 10 anos, mas Agostinho jamais se casará com ela, talvez por preconceitos familiares da casta. Talvez por preconceitos familiares de casta.
A mãe o inscreve entre os catecúmenos da Igreja Católica, cuja doutrina Agostinho considera irracional. Em 373, com 19 anos, lê Hortêncio de Cícero, diálogo que não chegou até nós, que contém o elogio da filosofia como culto da sabedoria. É atraído pela verdade, mas também decidido a não sofrer influência de ninguém. Lê a Bíblia por curiosidade, porém as más traduções existentes não o deixam ser devidamente apreciada. Não a entende. Aos 20 anos entra na seita dos maniqueus, fascinado sobretudo por sua atitude racionalizante e por sua moral cômoda. Na realidade, a mistura de crenças por eles professadas cedo começa a não convencê-lo. Segue-a, contudo, durante 9 anos, para a profunda amargura de sua mãe. Neste período, também a astrologia aparece no âmbito dos interesses do jovem africano. A morte do pai ocasiona condições difíceis para a família, e Agostinho se dedica em Tagaste ao ensino da gramática. Entre os alunos encontra-se Alípio, que se tornará seu grande amigo, mas apenas por um ano exerce a profissão de professor em sua cidade. A essa altura, a mãe Mônica chega ao ponto de expulsar de casa o filho, culpado de heresia e libertinagem. Reaparece em cena o rico romaniano, que o ajuda a voltar para Cartago. Aí Agostinho abre uma escola de retórica. Não lhe faltam satisfações. Muitos alunos o seguem e a ele ficarão ligados por muito tempo. É coroado num certame poético. Publica seu primeiro livro, Do Belo e do Conveniente. Começa a achar absurdas as doutrinas maniqueístas, sobretudo depois do mal logrado encontro com o bispo Fausto, por muitos considerado um oráculo, com o qual desejou um colóquio pessoal. No entanto, em atenção aos amigos e também por cálculo, não pretende romper imediatamente relações com o ambiente maniqueu. Isto lhe serve para resolver tudo quanto ainda o inquieto retórico encontra de insatisfatório na escola de Cartago. Os alunos são indisciplinados e a paga é modesta. Depois de 8 anos, numa noite de verão, Agostinho embarca para Roma, sem que a mãe saiba. Em Roma, os amigos maniqueus o hospedam e logo lhe obtêm, através de correligionários residentes em Milão. Eu faltei essa aula aqui, né? Correligionários. Uma cátedra nesta cidade. Leciona aí de 384 a 386. Atravessa nesse período uma crise de ceticismo. A verdade se lhe apresenta como inacessível. É atraído pelo neoplatonismo, que lhe agrada sobretudo pela espiritualidade fundada no desprezo das paixões. De fato, sente agora profunda exigência de libertar-se da escravidão dos sentidos. Em sua ajuda vem a pregação do bispo Ambrósio, a quem começa a ouvir com frequência. Além do mais, Ambrósio interpreta a Sagrada Escritura de um modo que torna aceitáveis para a mente de Agostinho, mesmo as passagens até então para ele incompreensíveis. Em julho de 386, a crise definitiva o atormenta. Agostinho tem 32 anos, é hóspede de um colega de professorado. É agora irresistível a decisão de voltar à fé materna. Durante a vigília pascal, na noite de 24 para 25 de abril, o bispo Ambrósio lhe administra o batismo e também ao amigo Alípio e ao filho Adeodato, então com 15 anos. Os três passam 7 meses de retiro em Cassiaco, na Itália.
Agostinho deixa finalmente Milão e volta para a África, com o propósito de fundar uma espécie de comunidade religiosa em Tagaste. Em Ostia, porém, antes de embarcar, lhe morre a mãe. Os últimos momentos de Mônica são por ele imortalizados no capítulo 10 do livro 9 das Confissões, quando descreve a hora de contemplação que passaram juntos. É realmente uma das páginas mais vibrantes das Confissões. Agostinho deixa Roma no outono de 388 e realiza em Tagaste seu sonho de fundar uma comunidade de oração e contemplação. No ano seguinte morre seu filho Adeodato, ainda muito jovem. Em Hipona, o velho bispo Valério tem necessidade de um padre que o ajude no ministério da pregação. O povo aclama Agostinho. Estamos em 391. 4 anos depois é ordenado bispo e em 396 sucede a Valério na diocese de Hipona. O seu estilo de vida não sofre alterações. A vida comunitária prossegue como em Tagaste. Muitos são os discípulos que o imitam, e para estes o bispo escreve a Regula ad Servus Dei. Os anos passam em atividade incansável, ministérios e publicação de escritos dogmáticos, morais, egéticos, pastorais e outros. A 28 de agosto de 330, morre com 76 anos, no terceiro mês do assédio da cidade por Gessérico e seus vândalos. São estes, em resumo, os dados fundamentais da vida de Agostinho. É realmente impossível apresentar sua riquíssima personalidade em poucas linhas. Indicaremos alguns aspectos. Sabemos que sua saúde, sempre precária, não o impediu de desenvolver o volume de trabalho que produziu. Pelo contrário, a própria insônia facultou-lhe escrever muito, rico de humanidade e enamorado da vida. Amou sobretudo a verdade, em busca da qual despendeu suas melhores energias. Essa procura apaixonada o fez passar por experiências diversas. Foi particularmente importante o maniqueísmo, que acompanhou durante muitos anos sua formação decisiva. Ele dará mais tarde a ocasião de estudar a fundo o tormentoso problema: por que o mal? Por que o mal? A solução, porém, lhe virá do platonismo. O mal é a privação do ser, é limite, é carência. Através da filosofia platônica atingiu outra ideia de fundo. O conhecimento de Deus somente pode ser atingido pela purificação que liberta de tudo o que pertence ao mundo sensível. O cisma de Donato foi a ocasião que ele apresentou para Agostinho examinar a fundo o problema da vida da Igreja e de suas relações com os poderes públicos. A polêmica com os cismáticos começou em 393 e durou mais de 20 anos. Em 411 realizou-se em Cartago uma grande conferência pública de bispos, 279 donatistas, 286 católicos. Nela, Agostinho desempenhou o papel de primeiro plano. Ainda não estava terminada essa polêmica e outras já se iniciavam. O antipelagianismo, importante pela contribuição e colocação que lhe foram dadas pelo bispo de Hipona. De fato, partindo de sua experiência pessoal, sublinhou vigorosamente o caráter fundamental e a dramaticidade do problema da graça, combatendo todo o moralismo materialístico através da falta de confiança nas capacidades dos homens, o que, aliás, caracterizará sempre o pessimismo agostiniano. É bem conhecida a influência dessa atitude de toda a doutrina de Agostinho sobre o pensamento medieval. Dele se pode dizer que teve menos senso crítico do que Jerônimo. Nem sempre foi clara em Agostinho a distinção entre verdades reveladas e verdades racionais, entre a natureza e a graça. Escreveu sempre ao sabor de circunstâncias bem precisas. Ainda nos últimos anos da vida, dedicou-se a refutar o arianismo, porque a invasão dos vândalos havia renovado a difusão dessa heresia. Quantas obras escreveu? Ele mesmo as enumera nas Retractationes. 93 tratados em 232 livros. Acrescente-se
a este cerca de 500 sermões e 217 cartas. As confissões foram escritas provavelmente entre 397 e 398. Contém uma parte autobiográfica, né, com acusação de culpas e também agradecimentos a Deus pela misericórdia que Ele concedeu desde a infância. Então são esses os principais motivos filosóficos que se encontram nos primeiros 10 livros das Confissões. O 10º apresenta longa reflexão sobre a memória, entendida no sentido mais amplo. Então aqui é o livro de Santo Agostinho, né? Olha, primeiro o problema da existência e natureza de Deus. Verdade que transcende a natureza do homem e é constitutiva das verdades que o homem conhece. Em seguida, o problema da alma e do homem, aquele elemento e princípio vital deste, mas dele distinto enquanto rica de verdade e imortal. Parte melhor do homem, cuja dignidade reside no livre-arbítrio. O mal moral nada mais é do que um ato insuficiente da vontade, uma escolha corrupta. Para não cair e, portanto, para bem usar o livre-arbítrio, é indispensável a intervenção divina. Alcançar a Deus, isto é, conhecer e amar a verdade, é a única felicidade que pode satisfazer o espírito humano. Toda satisfação nos bens terrenos, imperfeitos e caducos, está destinada a desiludir amargamente a aspiração inata do homem. Obra de mística muito elevada e ao mesmo tempo de profunda especulação. As Confissões possuem também grande valor literário. Sob esse aspecto, sua originalidade está na capacidade de intuição e ressonância universal, através da qual Agostinho sente e exprime o drama de uma alma que se redime. Encontramos aí o professor de retórica, amante do estilo empolado e do rebuscado estilístico, mestre do virtuosismo, como o chamou, acrescentando, porém, que o máximo talento artístico pode muito bem servir à mais autêntica e profunda interioridade. E encontramos essa marca artística tanto nas breves e concisas reflexões, como em inteiras páginas de um lirismo que nada tem a invejar os mais celebrados autores latinos. É claro que Agostinho não buscava o belo pelo belo. Ao contrário, desenhava uma procura desse gênero. Sua finalidade é confessar-se pecador e proclamar a soberana misericórdia de Deus. Sua grandeza não consiste em ser filósofo literário, mas em ter escrito suas confissões, como grande filósofo e literato que indubitavelmente era. Aí essa aqui, olha, que eu li aqui, é a introdução do livro apenas. Aí, o primeiro livro, do nascimento aos 15 anos, que aí a gente vai deixar para outro dia aí, né? São muitas páginas e páginas, e a gente vai lendo aí aos poucos, né? Ler é um exercício mesmo, cara. O cara lê, tem que ter uma boa vontade, senão não lê. Eu mesmo aqui já estava meio que, né? Eu que leio, né? Então ler é um exercício mesmo. Aí a gente vai ao longo do tempo lendo esse livro aqui na medida do possível. Só para refletir aí sobre a vida dos santos. Aí tem o Santo Agostinho, tem o São Francisco, eu tenho o livro aqui do São Francisco, a gente vai tentar ler aí.